E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí, onde vocês estiverem, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Acre, Porto Alegre, né? Porto Alegre no Rio Grande do Sul, a cidade de Porto Alegre, se estiver na Bahia, em Salvador, no Rio de Janeiro, em Brasília, né? Em Brasília, na cidade satélites aí de Brasília, ou no plano piloto, se estiver em Brasília. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez assistindo o vídeo, consumindo o nosso conteúdo aqui. Sempre muito importante. Você está aí fora do Brasil também, né? Na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, cidades aí das Américas, nos Estados Unidos, no México, onde você estiver nessas Américas aí, imensas, infinitas. Se você estiver na Europa, muito obrigado também. Se estiver em Portugal, Lisboa, né? Lisboa, Londres, na Inglaterra, estiver na Irlanda, estiver na França, em Paris ou outras cidades francesas, brasileiros aí espalhados por esse mundão de Deus. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970, está aqui no meu Instagram, Paulo Dharma 1970, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza sempre. Sem Deus nós não somos nada. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, o único caminho, a verdade e a vida que existe. Beleza? Beleza? Que o nosso Senhor nos abençoe aqui, a gente consiga fazer um vídeo aqui que nos dê sabedoria sempre, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970. Beleza? 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 Curta o vídeo, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham, né? Se inscrevam no canal, né? Se você não é inscrito, é a forma de você ajudar o canal, tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta aqui em 10 segundos, só o tempo de ir ali pegar uma água e a gente volta aqui já, rapidinho. Vai passar aqui os letreiros do canal, vai passar aqui, né, os letreiros do canal e a gente volta aqui em 10 segundos, beleza? Valeu, até já já, valeu. Pronto, beleza? Seguinte, tomar aqui minha água, né, pra gente começar. Beleza? Tenho em mãos aqui algo que por esses dias caiu na minha mão. Eu não, eu, assim, eu já tinha escutado falar do autor, mas assim, nunca tinha lido nada dele. A gente, pelo menos eu, né, que me considero um ignorante, uma pessoa, né, que não conheço o universo inteiro, a gente conhece uma casquinha da unha na literatura, e eu conheço assim a literatura espanhola para aquilo que nós, né, já temos contato, que cai em mão. Muitos autores nem chegam aqui em português no Brasil. A gente tem que ter um contato aí, ter sorte de topar com títulos como Lazarilho de Tormes, né, que esse aqui inclusive tem no canal Lazarilho de Tormes, se você procurar aí, eu vou deixar até o cardzinho aqui em cima. Se você quiser, já fiz vídeo Lazarilho de Tormes, a peça teatral espanhola, peça teatral, a invenção, né? A invenção do romance, da história, desse tipo de história que nós temos aí na literatura, Lazarilho de Tormes, tem aqui no canal. Nós, obviamente, sabemos do grande Dom Quixote de la Mancha, de Cervantes, esta aqui, assim, muito falado, não sei se é tão lido, né? Ainda mais hoje, nos dias que nós vivemos, se isso aqui realmente é lido ou não. Então, para mim, a literatura espanhola, ela cabe Lazarilho, e cabe o Dom Quixote. Eu tenho, inclusive, outros textos de grandes autores espanhóis em mão. Autores modernos eu já fiz bastante, mas assim, da chamada lá da época da Renascença, do Barroco, eu tenho o Cervantes e o Lazarilho de Tormes. São esses dois que eu tenho assim que eu já li, né? Já li. Conhecer é outra história, mas a gente já, inclusive aqui o Lazarilho eu tenho aqui no canal. E eu também mexo um pouquinho com a chamada literatura portuguesa, né? Da época, que é o Gil Vicente, que eu tenho uma peça de teatro aí também, uma peça de teatro do Gil Vicente no canal, tranquilo? E isso foi pode dizer assim, a grande influência do Lope de Vega, desse Fonte Overruna, este livro aqui, que é o Fonte de Ovelhas, a Fonte de Ovelhas, esse texto aqui, foi justamente o Gil Vicente. Gil Vicente, que pode dizer assim, é o pai, né? O Gil Vicente é o pai do Lope de Vega.
este texto aqui, que eu vou inclusive ler daqui a pouco algumas coisas aqui que o próprio Otto Maria Carpo escreveu sobre Lope de Vega. Essa peça de teatro, Fonte Overruna, é uma das maravilhas, posso dizer assim, que é uma das maravilhas da literatura ocidental, que aqui no Brasil parece que não tem tradução. Não tem tradução. Eu procurei e não encontrei esta Fonte de Ovelhas. Fonte das Ovelhas. 3 atos, uma peça de teatro em 3 atos, que vai contar sobre um lugar chamado Fonte das Ovelhas, este nome aqui da cidade, o nome da cidade onde vive um povo que é oprimido por um sujeito terrível, um tal de comendador, Fernán Gómez. Este Fernán Gómez, este comendador, com a súcia de puxa-sacos e de pessoas inescrupulosas que estavam ao redor dele, resolve simplesmente oprimir as pessoas dessa cidade aqui, Fonte Overruna, ou Fonte das Ovelhas. O Lope de Vega, ele vai contar magistralmente, em 3 atos, essa peça, como depois de terem sido oprimidas, né, nós temos uma peça que ela vai contar exatamente sobre essa opressão desse comendador, como isso vai se suceder, né? Fonte Overruna é uma obra-prima do teatro espanhol, escrita por Lope de Vega, no século XVII. Baseada em eventos históricos, a peça é um drama sobre opressão, abuso de poder e a luta coletiva de um povo por justiça. Ambientada na vila de Fonte Overruna, a trama mostra como os habitantes se unem para resistir à tirania do comendador Fernán Gómez de Guzmán. Após anos de abusos, o povo se rebela e o assassina. Quando interrogados pelas autoridades sobre quem cometeu o crime, eles respondem uníssonos: Fonte Overruna o fez. Uma maravilha, uma maravilha, uma maravilha, uma maravilha. Primeiro, obviamente, eles vão sofrer todas as consequências do fato deles terem se rebelado, né? A cidade se rebela contra a opressão desse indivíduo que se achou acima de todas as regras. Então ele vai querer estuprar uma virgem de lá, ele vai açoitar os moradores, vai atrás do namorado da menina, ele vai fazer o escambau, até o ponto em que ninguém mais aguenta, né? Ninguém mais aguenta a tirania desse indivíduo, e eles se rebelam e destroem, arrebentam com esse caboclo e arrebentam também com quem está próximo a ele. Os personagens principais dessa peça, a Laurência, jovem camponesa corajosa e determinada, filha de Esteban, o prefeito de Fonte Overruna, representa a resistência contra os abusos do comendador. Tem um frondoso, camponês honesto e apaixonado por Laurência, enfrenta o comendador para protegê-la. Pascoala, amiga e confidente de Laurência, outra camponesa que sofre com os avanços do comendador. Mengo, um camponês cômico leal que também é alvo da tirania do comendador. Esse Mengo, inclusive, vai ser açoitado. Fernán Gómez de Guzmán, o comendador, o vilão da peça, representante da ordem de Calatrava, abusa de seu poder para oprimir os aldeões de Fonte Overruna. Esteban, prefeito de Fonte Overruna e pai de Laurência, um líder respeitado que se une à revolta contra o comendador. Alonso, um dos aldeões que participa ativamente da revolta. Juan Rojo, outro aldeão proeminente na luta contra o comendador. Barrildo, amigo de Frondoso e também parte do grupo de aldeões revoltados. Tem os personagens secundários, que são o rei Fernando, rei de Castela, um dos reis católicos que julga os acontecimentos da vila, rainha Isabel, rainha de Castela e esposa de Fernando, também envolvida na decisão final sobre os aldeões, Ortunho, um dos servos do comendador, cúmplice de seus abusos, Flores, outro servo leal ao comendador,
Jacinta, jovem camponesa que também sofre tentativas de abuso pelo comendador. O mestre de Calatrava, Rodrigo Teles Rion, líder da Ordem de Calatrava, de quem o comendador é subordinado. Ele é um personagem político envolvido no conflito maior da peça. Um juiz ou magistrado, né, responsável por interrogar os aldeões sobre o assassinato do comendador, os soldados, acompanhantes do comendador, que ajudam a manter seu controle tirânico sobre Fonte Overruna. Quer dizer, você tem todo um aspecto terrível, né, de como um indivíduo ele passa a oprimir, por puro prazer despótico mesmo, por puro prazer despótico, oprimir uma vila, uma cidade, uma vila. Isso é, isso foi, isso foi, isso é, e isso ainda vai continuar sendo, se as pessoas permitirem serem exploradas. O que o extraordinário Lope de Vega coloca é exatamente que as pessoas elas não têm que ser ovelhinhas. O mais interessante do nome, né, Fonte das Ovelhas, parece ser uma ironia, né? Parece ser uma ironia porque essas ovelhas elas vão se sentir tão massacradas que elas chegam uma hora que elas não aguentam mais e elas saem destruindo tudo. Inclusive, eles vão mandar lá o rei, né? O rei, ele vai mandar lá uns juízes lá para fazer, para se certificar do que foi que aconteceu. Primeiro, um que escapou da fúria popular, ele vai lá e conta um monte de mentiras para o rei, né? Aí o rei fala assim, não, realmente esse pessoal aí, eles são rebeldes, então a gente tem que ver o que é que sucedeu lá, porque se for o que ele está falando aqui, nós vamos simplesmente pegar, porque ele é o poder máximo, né? O rei, ele tem o poder máximo. Ele ia mandar destruir a vila inteira e ia também mandar exterminar todas as pessoas da vila. Ó, o primeiro ato, a apresentação e conflito. Resumo. No primeiro ato, somos apresentados à vila de Fonte Overruna e seus habitantes. Fernão Gomes, o comendador, demonstra a sua crueldade ao abusar de seu poder, especialmente em relação às mulheres da vila, Laurência e Pascoala, jovens camponesas. Tornam-se alvos de seus avanços indesejados. O contraste entre o amor puro de Frondoso por Laurência e a luxúria do comendador é estabelecido. Trechos aqui da obra. Ó. Laurência sobre a opressão do comendador. Prefiro morrer do que viver com tanta humilhação. Aí tem o do comendador, né, em tom ameaçador. Quem ousar resistir ao desejo do Senhor desta terra? Quem ousa resistir ao desejo do Senhor desta terra? Nossa! Aqui no ato 1, né, representa o conflito central, a luta entre o povo oprimido e o comendador. A tensão é construída com o comportamento abusivo de Fernão Gomes e a resistência inicial de Laurência e Frondoso. No final do ato 1, vai haver o confronto, né, entre o Frondoso e o comendador. Que quando esse comendador vai mexer com a namorada dele, né, com a namorada, ele simplesmente vai defender a Laurência, mesmo correndo o risco de ser assassinado, de ser morto, de ser preso, jogado numa cadeia. Tipo o que aconteceu, a gente já contou aqui na peça do Beethoven, no Fidélio. Essa aqui, ó, que tem aqui no canal também, ó, Fidélio. Esta peça aqui, entendeu? Que é a história do amor, né? Do amor da esposa, que vê o seu marido preso há anos e ela vai fazer de tudo, até se vestir de homem, trabalhar na cadeia, no cárcere, para ver uma forma de libertar o marido da prisão. Essa peça extraordinária do Beethoven, que também ela vai se basear nestes materiais, né, nesses materiais espanhóis extraordinários do século XVII. No ato 2, nós temos a escalada do conflito. Resumo: o comendador intensifica sua tirania. Ele tenta raptar Laurência, mas Frondoso intervém, desafiando sua autoridade. Enquanto isso, os moradores da vila começam a perceber que só a união poderá protegê-los. Em paralelo, há referências à situação política da Espanha, com os reis católicos tentando consolidar seu poder. Trecho traduzido. Frondoso ao enfrentar o comendador: não temo seu título nem suas ameaças, pois o amor é minha espada.
Laurência clamando por justiça. Homens de Fonte Overruna, por quanto tempo permitiremos que este tirano nos trate como gado? De novo, né? Homens de Fonte Overruna, por quanto tempo permitiremos que este tirano nos trate como gado? Extraordinário, hein? Este ato aprofunda o desespero do povo e prepara o terreno para a revolta. A coragem de Frondoso inspira outros, enquanto Laurência emerge como uma voz de liderança. O simbolismo do casamento forçado e da luta por liberdade torna-se central. Central, central. Me veio a lembrança, quando eu estava lendo, as peças do Sófocles, né, que também das peças tebanas, que justamente vai a terceira peça, né, a Antígona do Sófocles, tem outras peças também que contam essa mesma história, mas estão perdidas. Mas essa peça ela vai justamente também tratar sobre abuso de poder, o abuso de poder que nós vamos ter, né, quando a Antígona ela tem o irmão dela morre. O irmão dela morre e o Creon, que é o rei de Tebas, simplesmente se recusa a permitir que ele tenha um enterro. Que ele se recusa a permitir que ela tenha um enterro. E ela vai sozinha, a Antígona, sozinha, ela vai bater de frente contra esse Creonte, né, o Creonte, ela vai bater de frente, né, com esse Creonte, para fazer com que o irmão tenha um enterro justo. Ele pelo Creonte, o Creonte deixa o irmão dela fora das muralhas lá para os lobos e os chacais comerem o corpo do irmão. Mas ela vai se libertar, ela vai fazer de tudo. Ela vai bater de frente, contra esse tirano, né? Tirano! Contra esse tirano, não vai permitir que o irmão seja comido por lobos, pelos chacais, e ela vai fazer de tudo para libertar, né, libertar o povo também da tirania desse homem terrível. No terceiro ato, nós temos revolta e justiça. Após o sequestro e tentativa de estupro de Laurência, o povo de Fonte Overruna se revolta. Eles invadem a fortaleza do comendador e o matam. Quando os representantes dos reis católicos interrogam os aldeões, todos assumem a responsabilidade coletiva pelo crime, dizendo: Fonte Overruna o fez. O ato termina com os reis reconhecendo a justiça do povo e perdoando-os. Fonte Overruna o fez. Assim, quem foi o responsável? Quem foi o responsável por matar o comendador? Fonte Overruna o fez. Eles não dão nomes, né? Eles dão o nome do lugar. A fonte das ovelhas o fez. Trechos traduzidos. Laurência incitando a revolta. Se não tivéssemos sangue de covardes, já teríamos libertado nossa vila. Se não tivéssemos sangue de covardes, já teríamos libertado nossa vila. O povo em coro ao ser interrogado. Fonte Overruna, quem? Fonte Overruna, todos nós. O ato 3 celebra a vitória da unidade e da resistência coletiva. A resposta unânime dos aldeões simboliza o poder da solidariedade. O perdão final dos reis católicos reflete uma mensagem de esperança e justiça. Os temas principais são abuso de poder, né? A figura do comendador representa a corrupção e os excessos da autoridade. Justiça coletiva, a união dos aldeões e a força motriz da peça. Lealdade e honra. A peça destaca o conflito entre a lealdade ao rei e a honra da comunidade local. Caramba, hein? Caramba. Deixa eu pegar aqui uma tradução que eu peguei aqui do trecho, que eu tirei aqui. Tá no, se eu não estou enganado, tá no ato 2, tá no ato 2º, né? Tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Leonelo. Antes, ignorar me incomoda mais por isso. Não se pode reduzir a uma breve soma. Pois a confusão com o excesso, os esforços, resolve em espuma vã. E aquele que mais faz uso de ler, de ver escrito, só fica confuso. Não nego que imprimir a arte, 1000 engenhos tirou dentre a gíria, e que parece que em sagrada parte
suas obras guarda e contra o tempo alberga. Esta as distribui e as reparte. Deve-se esta invenção a Gutenberg, um famoso alemão da Mongúcia, em quem afama sua renúncia. Mas muitos que opinião tiveram grave, ao imprimir suas obras, as perderam. Após isso, com o nome de quem sabe, muitos seus abusos imprimiram. Outros, em quem a baixa inveja cabe, suas loucas insânias escreveram. E com o nome daquele que aborreciam, impressos por ele mesmo, os enviam. Não sou dessa opinião. Aí o Barrildo. O ignorante é justo que se vingue do letrado. Aí o Leonelo, né? Barrildo, a impressão é importante. Sem ela, muitos séculos se passaram. E não vemos que neste se levante um Jerônimo Santo, um Agostinho. Deixai-o e assentai-vos, pois estáis melancólicos. Eles aqui estão falando, né? Da novíssima impressão, da novíssima impressão de livros, né? Era algo absurdamente novíssimo. Nós estamos por volta de 1492, por aí. Olha aqui, ó, um pedaço aqui, ó. Leonelo, a fé que não ganhareis a palmatória, porque já está ocupado o mentiroso. Como foi em Salamanca, Barrildo? É uma longa história. Um Bártolo sereis, aí o Barildo, nem mesmo um barbeiro. É como digo, coisa muito notória, nessa faculdade o que vos refiro, o Barildo. Sem dúvida, vindes um bom estudante. Aí o Leonelo, saber procurei o importante. E o Barildo, depois de vermos tanto livro impresso, não há ninguém que de sábio não presuma. É um texto extraordinário, curtinho, que eu não, sinceramente, eu dei uma procurada para ver se tinha em português, mas não encontrei nada. Deixa eu só pegar aqui um trecho do Otto Maria Carpo, que ele vai falar desse material, que ele vai falar do Lope de Vega, né? Ele vai falar do Lope de Vega, ele vai contar sobre o Lope de Vega, vai nos dar uma geral sobre o grande Lope de Vega. Deixa eu só pegar aqui o trecho aqui, mostrar aqui para vocês aqui, que inclusive também combina muito com o que tem aqui no próprio texto, né? No próprio texto aqui da apresentação. Olha só. O criador daquela síntese que entre teatro popular e teatro ideológico aristocrático católico é Lope de Vega. O criador, portanto, do teatro espanhol nacional. Os seus apelidos Fênix de la Espanha e Monstruo de la Natureza referem-se à sua fertilidade literária fabulosa. Não é possível verificar exatamente o número das suas peças. A verdade parece estar entre 1.200 e 1.500. 1.200 e 1.500 peças. E há ainda vários volumes de poesia lírica e algumas epopeias e romances. Lope é o autor mais fértil da literatura universal. Atividade tão espantosa não se imagina a maneira de Flaubert ou Mallarmé. Lope de Vega é um improvisador genial, escrevendo rapidamente para o consumo dos teatros ou para desabafar os seus casos sentimentais, que não eram poucos. A vida do monstro de la natureza também é monstruosa. Estudos no colégio dos jesuítas, aventuras amorosas, raptos e fugas, vida de estudante em Alcalá, novas aventuras eróticas, uma das quais com Helena Osório é menos honrosa e tem consequências graves. Serviço militar na armada que sofreu a grande derrota pelos ingleses, casamento com Isabel, vida com a concubina Antônia Trijo, segundas núpcias com a atriz Micaela. Depois Lope estuda teologia, recebendo ordens sagradas, continuando os amores que alterna com terríveis exercícios ascéticos, até a morte edificante. O dinamismo dessa vida manifesta-se em toda a parte da sua obra. Uma obra exuberante, estrondosa, variadíssima, com todas as retumbâncias do barroco, mas é um barroco sem ideologia rígida, nem racionalismo erudito, sem angústia mística, nem naturalismo cruel, um barroco imperfeito. Por isso Lope de Vega foi, no seu tempo, o dramaturgo preferido de Quevedo e de todos os que se opunham ao gongorismo, enquanto no século XIX os românticos embriagados com a descoberta da literatura barroca na Espanha ficaram perplexos em face de Lope de Vega. Os românticos alemães, ingleses, franceses
do começo do século XIX estavam cheios de entusiasmo por Calderón. Lope parecia-lhes um precursor bastante perfeito. Só o poeta austríaco Franz Gil Parze, mais perto da Espanha pela tradição barroca do teatro popular de sua cidade natal, Viena, reagiu contra o culto exagerado de Calderón, exaltando a arte espontânea e o espírito popular em Lope de Vega. Esse ponto de vista venceu pela autoridade de Menéndez e Pelayo, e hoje Lope de Vega é geralmente considerado como a expressão mais completa da alma espanhola, fonte inesgotável de inspirações populares. Lope de Vega é o herdeiro de Gil Vicente. Aqui, ó. Gil Vicente. Credulidade infantil, crítica irreverente, religiosidade comovida sem fanatismo, alegria ingênua, ignorância fabulosa quanto às coisas estrangeiras e conhecimento estupendo quanto às tradições e costumes populares. Eis o lado medieval pré-barroco de Lope de Vega. Encarna e representa a nação inteira, não apenas a elite culta. Por isso, Lope de Vega é hostil à poesia dessa elite, ao gongorismo. Em sua obra são numerosíssimas as passagens polêmicas e satíricas contra Góngora e os seus discípulos. Na verdade, Lope de Vega, como improvisador espontâneo, teria sido incapaz de elaborar com arte e erudição poesia como as de Góngora. Lope de Vega é um grande poeta lírico, mas de outra estirpe. É grande na emoção, simples e comovida da sua religiosidade sincera, das suas paixões eróticas, da maledicência contra inimigos. Tinha plena consciência da sua índole, e justamente no interessantíssimo romance autobiográfico La Dorotea, onde confessa com a maior sinceridade o capítulo mais escuro de sua vida, a aventura com Helena Osório, é que são mais frequentes também as confissões literárias e polêmicas contra Góngora. O que causa estranheza, porém, é o estilo conceituoso da sua prosa e a frequência de versos autenticamente gongóricos da sua obra literária. Como teórico, Lope detestava o gongorismo. Como poeta, não foi capaz de aplicá-lo. Como improvisador, sucumbiu à moda literária da sua época, incapaz de evitar o gongorismo. Lope não é, como Gil Vicente, poeta renascentista. Perpetua as tradições medievais do gótico, flamboyant, pré-barroco, pertence, apesar de tudo, ao barroco, se bem que de maneira imperfeita. Como escritor popular e meio medieval, conserva o espírito democrático dos tempos do Cid e dos feudais. Gosta da independência do camponês em sua casa, é ovilhano em seu rincão, mas esse espírito de independência transforma-se-lhe em conceito barroco da honra. É Lope, e não Calderón, quem criou o fetiche honra, tão típico do teatro espanhol. Como escritor popular, Lope de Vega não se cansa de representar costumes regionais e das diferentes classes da sociedade, mas o espírito aristocrático. Todos os espanhóis livres são hidalgos. Impõe-lhe um código uniforme de comportamento do qual o resultado é a comédia de capa e espada já barroca. O palhaço popular das suas peças, o gracioso, revela cada vez mais o humorístico, burlesco do barroco. Os variadíssimos aspectos pitorescos da sua obra tornam-se decorativos, a sua credulidade em milagres e maravilhas de toda a espécie, a leviandade com a qual acumula as inverossimilhanças nos enredos novelísticos. Tudo isso acaba dando a impressão de um mundo completamente irreal, ilusório. É um mundo barroco. É um barroco imperfeito, porque o motivo íntimo da atividade literária de Lope de Vega é o lirismo popular. Lope, com a sua religiosidade alegre, está todo nos versos que a Virgem canta ao menino divino, nos pastores de Belém. Pois andais em las palmas, ángeles santos, que se dorme mi niño, tenede los ramos. E Lope está também inteiro no refrão melancólico sobre o qual compôs a maior das suas tragédias, é o Caballero de Olmedo. Posto ia em pie en el estribo, con las ansias de la muerte, señora, aquesta de escribo. Por mais pessoais que sejam estas expressões, Lope de Vega é o porta-voz da sua raça e da sua época. A raça é a espanhola, altiva, intolerante, apaixonada, democrática. Lope de Vega criou-lhe o símbolo imperecível na resposta dos habitantes da aldeia Fuente Overruna, na peça desse título, que se revoltaram contra o comendador violento e infame e o mataram. Todos são interrogados e torturados para se lhes arrancar o nome do assassino, e todos têm a mesma resposta:
Quem matou o comendador? Fontenoverruna, senhor. A época é a do imperialismo espanhol. A Europa inteira é espanhola e a América também. Soldados espanhóis lutam nos campos de batalha de França e Flandres, Itália e Chile. Bacharéis e padres espanhóis trabalham em Portugal e na Irlanda, Áustria, México e Peru. Todas as tradições, a greco-romana, a medieval, a germânica, a islamítica, confluem na Espanha. O assunto de Lope de Vega trata-se de uma enorme epopeia em 1000 fragmentos dramáticos. É tirado da Bíblia e da geografia, da história da antiguidade e lendas medievais, da multidão dos contos italianos, das lembranças francesas e flamengas, dos boatos da América, da Índia. Um panorama imenso, visto pelo homem da rua de Madrid, no palco calidoscópico do bacharel militar padre dramaturgo. Lope de Vega, improvisador feiticeiro de 1500 comédias. Lope de Vega é menos original nos seus autos, que ainda estão perto da tradição medieval, e menos feliz nas comédias de Santos, cheias de credulidade quase infantil. As peças tiradas da história, da história estrangeira e antiga são de um anacronismo espantoso, reduzindo tudo ao alcance dos populares de Madrid e Sevilha. Contudo, ele sabe acertar a monstruosidade de Nero na Roma abrasada e as particularidades da história portuguesa no Duque de Viseu, mas sente-se mais seguro quando trata assuntos de casa, na mistura shakespeariana de tragédia e humorismo da comédia de Bamba, verificando o espírito da epopeia castelhana nas Mocedades de Bernardo del Carpio e Casamento em La Muerte, representando a antiga monarquia democrática em El Mejor Alcaide, El Rio, e a antiga aristocracia em La Estrella de Sevilha, vivendo as lutas contra os mouros e a independência dos feudais e las paces de los reis e Rudia de Toledo, traçando o caráter espanhol indomável em Fontenoverruna e o espanto diante das descobertas e o júbilo da propaganda da fé em um novo mundo descoberto por Cristóbal Colón. Lope de Vega domina com maestria igual o tom do drama de conflitos trágicos. É o Castigo sem Vingança, El Caballero de Olmedo, da peça de conteúdo ideológico El Villano em su Rincón, da comédia da fina sociedade, La Dama Boba, Los Milagres del Desprecio, El Maior Impossível, e não ignora as camadas baixas, Noche Toledana, O Mundo dos Malandros, El Rufián Castrucho, Agente dos Campos, El Vaqueiro de Moranha. Em Lope de Vega há de tudo. Entre todas essas numerosíssimas peças, não existe nenhuma em que não se encontre personagens interessantes ou expressões felizes, ou uma cena extraordinária, ou talvez um ato bem conduzido, mas quase não se nos deparam caracteres desenvolvidos. São muito raras as peças bem construídas do começo ao fim. Em toda parte, o leitor ou espectador é surpreendido por detalhes maravilhosos e ofendido por impossibilidades absurdas, por fins abruptos. Lope de Vega escreve no acaso. Quando a obra lhe sai bem, é grandiosa. Quando não, é uma miséria. É a própria natureza, completa. Artista consciente, Lope de Vega foi-o nas suas obras não dramáticas. É grande e abundante poeta lírico, sacro e profano. Escreveu aquele admirável romance La Doroteia. As outras obras são secundárias. Só as belezas líricas salvam o pastoril religioso, Los Pastores de Belém. A epopeia heróica cômica La Gatomaquia exibe muito espírito num gênero falso. La Hermosa de Angélica e La Jerusalém Conquistada são imitações de Ariosto e de Tasso, imitações supérfluas, apesar de muitos versos felizes. La Dragontea só é notável pelo furioso patriotismo anti-inglês. La Corona Trágica, a obra-prima do poeta épico Lope de Vega, reúne todas as suas capacidades artísticas, como num grande painel em torno da infeliz rainha Maria Stuart, mártir da fé católica e coroada no céu. Aí está o Lope de Vega barroco. A sua obra não é inteiramente barroca, mas a sua personalidade sempre. Maravilha, hein? Otto Maria Carpo dá uma geral no grande Lope de Vega, no extraordinário Lope de Vega, o homem de mais de 1.500 peças. Nem na Espanha, nem na Espanha, nas pesquisas que eu fiz, nem na Espanha existem as obras completas do Lope de Vega, porque o cara escreveu pra caramba.
um material assim vastíssimo, que nem o espanhol tem acesso a tudo que ele fez, tudo que ele escreveu. É um negócio inacreditável, algo absurdo, como disse o Otto Maria Carpo aqui no seu História da Literatura Ocidental. Maravilha, hein? Isso foi Fonte Overruna, esse texto que caiu na minha mão, esse material caiu na minha mão, eu assim, vou ler, né? Vamos ver, porque eu já tinha escutado muito sobre ele, e assim, vamos ler, vamos pegar aqui, vamos fazer uma resenha, vamos trazer aqui pro canal para assim, as pessoas conhecerem, né? Para as pessoas conhecerem, para as pessoas terem acesso e se houver interesse, se acontecer interesse, procurar aí ou pedir, né? Pedir aí para essas serviços aí de compras aí pela internet. Lope de Vega, Fonte Overruna ou A Fonte das Ovelhas. Essa peça extraordinária em 3 atos, com cerca de 80 páginas. Cerca de 80 páginas. Beleza, gente? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Hoje eu falei um pouquinho desse Lope de Vega, autor extraordinário, que não deixa nada a dever a Cervantes, hein? Mas o pessoal conhece mais o Cervantes do Don Quixote, do Lope de Vega, nessas pragas aqui que nós moramos aqui no Brasil, né? No Brasil. Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Eu falei um pouquinho desse Lope de Vega, esse texto Fonte das Ovelhas, Fonte Overruna, este material aqui extraordinário que eu li, senti um prazer danado de colocar aqui algo que tem a impressão de que o brasileiro em si ele não conhece muito. Graças a Deus temos aqui, né, a internet ela é o maior, graças a Deus temos a internet para a gente poder passar informação e conhecimento. Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Tchau, tchau.